Boa noite, pessoal. Vou convidar a Giovana. Vou esperar aqui ela entrar. Hoje a gente vai falar sobre os benefícios da yoga. Então, logo, logo a Giovana já vai aceitar o convite. Boa noite, Jo. Tudo bom? Tudo Oi, jóia? Ana, tudo bom? Muito obrigada por aceitar o nosso convite para participar desse bate-papo sobre yoga. Eu que te Não agradeço. Eu que te imagina. agradeço pelo Então, convite. pessoal, Obrigada. né, para quem não me conhece, eu sou a Ana Koff, fundadora da ZIL, e um dos pilares super importantes que a ZIL prega bastante, além da beleza natural, é também um dia a dia, né, saudável, a prática da meditação, a prática do yoga, que são coisas que a gente sabe que fazem muito bem, mas quem vai falar para a gente disso hoje é a Jo. Então, Jo, por favor, pode te apresentar. Boa noite, pessoal. Tudo bem com você? Então, meu nome é Giovana. Eu sou instrutora de yoga aqui em Bento Gonçalves. Trabalho com essa prática. Eu estava fazendo as contas, já tem 5 anos. E, e hoje, então, eu trabalho com adultos. Trabalho com as práticas com gestantes, né, adultos gestantes, com as práticas de yoga, de Hatha Yoga, Yin Yoga e Ashtanga Yoga. Então, atendo numa sala e também atendo a domicílio. Então, basicamente, essa minha apresentação. Eu conheci o yoga lá em 2018 e foi através aí da maternidade também, porque antes disso não conhecia muito bem, tinha curiosidade, mas nunca tinha ido, né, além. E aí, diante daquele tumulto, assim, da maternidade, eu sou mãe de gêmeos, hoje eles estão com 7 aninhos, eu procurei por algo que pudesse trazer, assim, uma tranquilidade, trazer um pouco de silêncio. E aí, então, em 2018, em 2017 comecei a praticar, em 2018 eu busquei a formação, em 2019 fiz uma viagem para a Índia, passei lá um período de tempo. E depois disso, então, outros cursos, outras formações, outras qualificações aí que eu venho buscando até hoje. Nunca é, sempre é Exato. momento de Mas, João, aprendizado, diz né? uma coisa, assim, que eu acho bastante importante para esclarecer para quem nunca fez yoga, né? Yoga pode ser considerado um exercício físico, uma religião, enfim, o que que o yoga é, de fato, e como ele pode beneficiar as pessoas. Então, o yoga, ele é uma prática, é uma filosofia, né? E ela está inserida, assim, num contexto da Índia, por exemplo, e lá existe o hinduísmo, entre outras religiões. No entanto, não é um sistema filosófico, né, que chegou aqui para nós mais com as posturas e não precisa, não tem nenhum cunho religioso, assim, né, não precisa se preocupar em relação a isso. Como chegou aqui para nós, é uma prática mais física, né, então existem outros métodos que a gente vai explorando, mas de cara, assim, geralmente o pessoal chega como uma atividade, um alongamento, né, às vezes um relaxamento, e aí num segundo momento vai conhecendo mais, e aí, né, explora talvez aspectos de meditação, de respiração, né, que também ocorre junto com a prática das posturas. Mas o que chega para nós mesmo de cara, assim, a gente fala em yoga, a gente pensa Sim, nas mas posturas. então os benefícios, que benefícios que o yoga pode trazer? Além, né, imagino dos benefícios físicos, mas eu digo assim, do ponto de vista emocional, ele realmente alivia estresse Sim. ou coisas que estão além da questão física? Sim, Ana. Então a gente tem os benefícios físicos, né? Eu acho que é legal a gente citar, porque é o nosso corpo e é o que é mais fácil da gente sentir e perceber. Então a gente vai sentir, sim, né, os hormônios aí de uma atividade física, né? E em termos mais sutis, assim, a gente pode falar
por exemplo, das nossas emoções, né? Através do nosso corpo, ele é um veículo para que a gente acesse as nossas emoções. Tudo está conectado aqui dentro. E muitas coisas a gente não sabe de onde vem, né? E não tem o conhecimento, mas às vezes fazendo uma postura, aquilo vai trazer à tona alguma sensação, uma emoção, né? E aí entra, né, a prática para poder, assim, ser um lugar seguro para te trabalhar, né? E observar essas sensações aí que surgem. A questão da interocepção, de você se perceber, de você sentir o seu coração bater, sentir a sua respiração, né? Muitas pessoas não sabem, não lembram que respiram, né? Então, e eu acho que hoje em dia vem se comprovando muita coisa cientificamente, assim, estudos que vêm sendo feitos sobre respiração, sobre os benefícios mesmo da atividade do yoga como prática, da meditação, elas realmente vêm comprovando uma ciência que é milenar, assim, né? De melhorar a tua resposta, de conseguir te dar um espaço, um tempo, uma calma, talvez, né? Ao longo do tempo aí uma energia, uma disposição, assim, uma vitalidade, sabe? Quando você deixa o seu prana e a sua energia circular dentro do corpo de forma mais harmônica. Então, é um pouco, assim, complicado falar de benefícios, porque às vezes você fala assim, ah, vai ter aumento de flexibilidade, mas aí a pessoa vai numa aula ou duas, acha que não ficou flexível, né? Então, é muito individual nesse sentido, é uma experiência de cada um, mas via de regra, sim, os benefícios são com certeza para o corpo físico, para os nossos, pra nossa mente, né? A respiração ajuda a modular os nossos pensamentos, aí a nossa agitação toda, e com certeza traz benefícios, sim, Pois é, porque sutis hoje em também, dia, né? Ju, se a gente Uhum. for assim fazer um raio-x da população, a gente poderia dizer assim que os índices, né, de ansiedade, de estresse, né, de excesso, vamos dizer assim, de compromissos, de coisas, tem níveis exorbitantes, né? O Brasil, existe um dado que o Brasil é o país com o maior número de ansiosos do mundo, né? E eu pratiquei com a Jo yoga por muito tempo, né, Jo? E uma coisa que eu sentia muito na aula é que a yoga ela exige que você faça um tempo para você se dedicar para você. Pelo menos para mim, o esforço que eu fazia para conseguir esvaziar a minha mente. E a gente fazia ainda bem cedinho, né, Jo, de manhã cedo. E imagina, eu tinha um dia inteiro pela frente, né? De trabalho, de compromisso, de filho, de carreira, Sim. de empresa. E assim, como é que eu vou ficar ali, sei lá, das 6h30, das 7 da manhã às 8, sem tentar pensar em absolutamente nada que eu tenho para fazer depois, né? E quando a gente começa a conseguir não, né, acordar sem pensar no monte de coisa que tem pela frente e consegue deixar de lado. Não, o que vem depois, né? Essa era a minha sensação. Eu vou pensar depois. Agora é um momento meu, eu vou sentir meu corpo, a minha respiração, eu vou me concentrar, eu vou, né, sentir energia. Isso é pelo menos o meu ponto de vista foi assim, eu me ensinar e doutrinar a minha mente a entender que tudo tem seu tempo, tem mais calma e conseguir viver, né, com menos ansiedade e um pouco mais de leveza. Então, não deixa de ser um exercício também, né? Para mim eu sentia muito isso, né? Um exercício, né? Sim, Ana. Isso eu concordo contigo e eu costumo falar assim que é um músculo É. que a gente precisa treinar, porque a agenda, as demandas, as pessoas estão sempre nos solicitando, né? Os filhos, o trabalho. A gente costuma acrescentar muitas coisas e não tirar da agenda, né? E aí daqui a pouquinho a gente está super sobrecarregado, a respiração está curta, né? O corpo dói, às vezes tem um desconforto crônico. E realmente não tem jeito, assim. É um exercício de consciência. É quando tu tá no teu tapete, tu, né, tu fizeste uma escolha de estar ali. Então, é um exercício de tu, bom, então já que eu estou aqui, ficarei aqui agora, porque de qualquer forma não estou em dois Exato. lugares ao mesmo tempo, né? Então, eu acho que assim, a prática ela tem que, ao longo do tempo, te fornecer essas habilidades. Eu acho que ela vem com esse intuito hoje, né? Pensando na prática, assim, desde quando eu comecei até hoje,
eu acho que ela vem para equilibrar mesmo. E é um Nos- exercício, porque a nossa mente nos boicota. Ela pode ser fonte e pode ser solução de Exatamente. problema. E eu vejo Não, que não tem o jeito. yoga assim vai desde o É. físico, que é controlar a mente para conseguir ter o equilíbrio, né? Eu fazer a postura, porque o equilíbrio é muito, imagino eu, né? Me corrija se eu tô errado, mas é muito mais concentração do que qualquer aptidão. Então é um treino mental e é um treino mental para realmente conseguir desligar e se conectar só consigo mesmo. E, né? E outra sensação que eu tenho é que o mesmo sono, muitas pessoas têm problema de sono, né? Isso é uma coisa também que atinge aí um grande percentual da população. E muitas vezes a insônia nada mais é do que a mente que não para, né? Que não consegue relaxar, que tá preocupada, que tá ansiosa. Então o yoga consegue doutrinar a sensação que me dá, né? Exercitar o cérebro para ele, né, ter um controle maior. Né? Sim. Ao longo do tempo em que a gente vai praticando e a gente vai realmente aprofundando, né? Como eu te falei, de cara, as pessoas vêm pela postura. E às vezes a pessoa, assim como eu, por exemplo, na minha primeira prática, quando eu me dei conta daquele silêncio ao redor de mim, eu escutei o barulho da minha cabeça, né? Da minha mente, né? Fritando assim. E aí foi uma construção, é uma construção, a gente precisa escolher isso, sabe, Ana? Eu acho que isso vem bem de encontro, até pensando na Zio, por exemplo, né, de uma proposta assim, de você escolher algo que seja, que vá contra um fluxo, né, que por alguns momentos talvez tu te sinta meio perdido, não saiba, bom, será que eu estou indo contra a maré? Mas é um exercício de tu treinar isso, né? E é um exercício de tu ir te conhecendo e vendo o que faz sentido para ti. Né? E a respiração, a prática das posturas ajuda Dá muito nenhuma. nisso, E Jô, sem deixa eu te dúvida. fazer pergunta. Yoga é para qualquer um? A pessoa tem que ter alguma aptidão física específica, algum preparo, ou qualquer um pode começar a praticar? Olha, Ana, a minha professora costumava dizer que se você tem um corpo, você pode praticar, né? Então é lógico que às vezes alguma, né, pessoa tem alguma limitação ou alguma questão particular, a gente vai adaptar uma postura, né? A gente vai adaptar o método, né? Ou uma outra condição, enfim. Mas sim é para todo mundo. Todo mundo que tiver um corpo pode praticar yoga, né? O yoga, assim, por definição, a gente pode falar assim em união, né? O que a maioria das pessoas entende o conceito assim. E não é especificamente uma prática física, ela pode ser, ela é um dos pontos, porque se a gente pensar assim num contexto da história, né, de uma linha de tempo assim, lá atrás a gente não tinha recursos para trabalhar o corpo. Então, o corpo vem junto, mas não é o único braço assim do yoga, né? Então a gente tem a meditação, tem exercícios de respiração, de concentração, né, que podem aí se aplicar dependendo da individualidade de cada um. Mas hoje eu vejo sim, eu acho que cada vez mais a gente precisa poder habitar o nosso corpo, assim, e ver o que é necessário, assim, às vezes a gente tem uma aptidão e busca aquilo para reforçar, talvez um ego ou algum padrão, né? Aí daqui a pouquinho busca uma outra prática, uma coisa mais suave, né? Então acho que é Existem bem vários democrática aí tipos de essa yoga, prática. né, Jô? Já ouvi falar que tem algumas mais, assim, físicas, outras mais espirituais. Quais são os principais? E não sei se é por essa linha mesmo. Sim, então, Ana, a prática mais assim, padrão, digamos, que a gente mais vai ouvir falar é a de Hatha, né? Então é uma sequência de posturas, tem sempre posturas, um relaxamento, ela pode ser mais vigorosa ou mais suave. Não tem geralmente um encadeamento de posturas. Aí, por exemplo, tem o Ashtanga Yoga, que é uma série fixa. Então o aluno chega, ele vai aprender a respirar, ele vai ir memorizando a sua sequência e ao longo do tempo ganhando posturas ao final dessa sequência. Tem a prática do Iyengar Yoga, por exemplo, que aqui em Bento não tem, é uma prática que exige um treinamento, né, uma dedicação de muito tempo.
porque eles trabalham muito a questão anatômica, a questão realmente assim terapêutica, né? Então permanecem com apoios e com acessórios, por exemplo, 20 minutos numa postura. Então tem outro viés assim, né? Então das práticas tem a Kundalini Yoga, que eu não sei se talvez tu já viu, são aquelas que ficam com o turbante na cabeça, assim, então ali tem o uso de mantras, de tambores, né, de sons junto, vibrações, né, junto com a prática. Uhum. As principais são essas, tá? Aí as outras, hoje em dia tem assim, até yoga com carneirinhos, assim, sabe? E eu tenho, sou um pouco reticente, assim, eu acho que é para dentro, Tem a Yin, né? É né, para dentro, o Jô, que a trabalho gente é chegou para a dentro. praticar uma época, né? Eu adorava ver aí. É. Tem a Yin Yoga, olha, é uma prática que eu conheci em 2019. A minha professora é a Marina Boni e ela que trouxe esse método para o Brasil. Assim, ela pratica com quem desenvolveu aí a teoria, o Paul e a Susan Greeley, né? E ela trabalha então um outro aspecto. Então, veja, é uma união da yoga com o taoísmo. Daí já sai do hinduísmo, né? Digamos assim. Então a gente trabalha o yin e o yang. Né? É uma prática também muito, muito interessante, uma ótima preparação para quem tem interesse em meditar também, né? Permanecer mais tempo, é muito introspectiva. É um equilíbrio, assim, para a E rotina, Jô, é a maravilhosa. yoga é bastante semelhante com, assim, com meditação, ela tem meditação dentro da prática, assim, para quem é bem leigo, né? Existem momentos de meditar, tem alguma semelhança também com o Tai Chi Chuan, né? Tem bastante gente que gosta, não sei se elas têm a mesma origem, não Sim. tem. Não, Ana, acredito que a origem seja diferente, né? O Tai Chi eu não conheço muito assim para poder te falar, mas o Tai Chi eu sei, né, das posturas e dos movimentos que tem o intuito realmente também de harmonizar a energia. Eles chamam o Qi, né? Então, por exemplo, no Yin Yoga, no Tai Chi vão chamar Qi, no Yoga vão chamar Prana, mas é a mesma energia, né? E assim, existem duas linhas, tá? As pessoas que falam que yoga é uma meditação em movimento, né? O que não deixa de ser, eu acho que para os nossos dias agitados aí de hoje, só por uma hora, se você ficar sem o celular, sem ninguém te chamando, eu acho que já ajuda, né? Mas assim, se para uma prática formal de meditação, aí a gente pode pensar em meditações que exploram não só a questão é, cognitiva, né, da gente perceber as sensações corporais e de investigar essas sensações, mas, por exemplo, a gente pode ir para práticas budistas que falam de bondade amorosa, alegria empática. Então, é um campo vastíssimo, assim, né? Para quem está começando, a prática do yoga, alguns momentos no relaxamento, já vão, acho que, surtir um efeito grande, assim, tá? Mas aí quem, né, gostaria de aprofundar mais, assim, aí então é uma meditação formal, a gente precisa sentar, né, precisa desenvolver essa capacidade também, que as posturas preparam, né? Então você vai fazer umas posturas, vai melhorar a sua abertura de quadril, vai ficar mais confortável sentado no chão. É uma cadeia, assim, que vai indo de dentro, de fora, né, do corpo para dentro. Ai, É o mais muito sutil, bacana. assim. E Joe costuma falar muito, até fazendo uma correlação aqui com a Zil, né, da importância da gente ter momentos de autocuidado, momentos de relaxamento dentro da nossa rotina. A gente associa muito isso em produtos de beleza, por exemplo, então uma rotina mais minimalista, né? A gente sabe que a gente não precisa tanto produto, né? Que muitos são multifuncionais, por exemplo, um óleo vegetal você pode usar para uma série de coisas, desde hidratar o cabelo, né, o rosto, enfim. Então, eu acho que o yoga tem tudo a ver com esse movimento, né? De se cuidar mais, de ter momentos para si, né? Como a gente falou, é um momento de se conhecer o seu corpo, de fazer uma introspecção, de sentir sua respiração, de dominar sua mente. Porque nós somos emoções, né? Nós somos o que pensamos, nós somos o que sentimos, né? Então, isso conecta muito. E eu vejo, assim, a rotina do autocuidado, do cosmético,
muito como um momento de conexão consigo mesmo, né? Porque às vezes o ato de lavar o cabelo, de fazer uma máscara, de se sentir, tá muito ligado, né, com a nossa emoção. Então, isso que a Zil, né, defende muito, assim, né, essa cosmética natural, com esse, né, esse encontro do eu mesmo, das suas emoções, e de uma maneira mais minimalista, mais amigável para o mundo, né, e para a nossa própria saúde. Até vou lembrar para quem está aqui online, a gente está com uma promoção super bacana, que usando o cupom Minha Base, na compra de qualquer produto da Zil, você ganha a base para guardar as barrinhas de graça, como presente. Então, quem quiser, entra lá no site zio.com.br e aproveita. Que a base é incrível. Não sei se você já viu ela, Jo. Você conhece? Sim, sim, eu ainda não tenho, mas os Sim. produtinhos da Zil, ó, a basezinha Ela é a tem próxima, uma. então. Ela é tão interessante. Ela é feita do mineral, ela é toda ecológica. E ela dissolve em 30 segundos. Certo. Você pode fazer até o teste, colocar assim um copo d'água em cima e ela puxa, ela deixa a água bem sequinha. Então, para conservar a barrinha, que normalmente, como ela fica no ambiente úmido do chuveiro, ela pode ir Entendi. amolecendo, ela é ideal, porque em cima dela a barrinha fica sequinha, né? Então, é uma novidade. Quem quiser aproveitar, então, Legal. minha base Sim. é o cupom e ganha a base de presente, 100% grátis. Jo, muito obrigada por participar com a gente desse momento, essa conversa com a Zio. Te agradeço demais. Parabéns pelo teu trabalho. Tu é incrível, tu é um ser humano incrível, né? A Obrigada, gente se Ana, conecta, querida. sente a energia e recomendo a todos, né, quem tem ansiedade, estresse, dificuldade de sono, entre outros benefícios, procure a yoga, procure esses momentos, né? Porque realmente é uma prática fantástica, que tem muito benefício. Sim. Ana, muito obrigada, eu que te agradeço. Para mim, tu és uma inspiração. Então, essa é das trocas, né, do yoga aí, o que me trouxe, assim, é conhecer pessoas inspiradoras, né, que buscam o novo, que buscam ir um pouquinho, né, contra trabalho de formiguinha e contra a maré. E então, obrigada por estar aqui também, para divulgar um pouquinho aí do yoga, da meditação, e que a gente possa sempre ser caminho, né, para Isso aí. esses movimentos né, que vão de encontro, né, ao nosso ser, assim, a nossa casa, né, como tu falaste aí num vídeo da Zil até, nosso corpo, a nossa mente, o nosso planeta, né, e se a gente começa do pequenininho, do básico, a gente vai Mente. expandindo isso para o Isso, a mundo nossa inteiro. filosofia, as três casas, né? A nossa alma, o nosso corpo e o nosso planeta. E a gente tem que cuidar Isso. das três, né? Então, por isso é, que a Isso aí. yoga, os médicos naturais, entre Ok. outras tantas coisas, fazem parte disso tudo. Jo, obrigada de coração. Logo eu volto, Ok. tá? Prometo. Ó, fica aqui a, Obrigada. a promessa. Ó, tô te esper- fica o compromisso, Tá, Jo? então, tô te esperando. Obrigada. Boa noite a quem assistiu. Obrigada, Ana. Tchau, tchau. Até mais. Boa noite. Tchau. Tchau.